Então, mas é isso. Meu nome é Luiz Ribeiro, eu sou sócio da Assertiva Mindfulness. Desde 2013 eu fundei a Assertiva. Eu fiz uma formação como instrutor de Mindfulness em 2013, a primeira da Mindfulness Trainings International no Brasil. E de lá para cá, pela Assertiva, eu tenho conduzido grupos, cursos, palestras, workshops e o que mais aparece pela frente. E formação de instrutores, retiro, enfim, né? Hoje a Assertiva já formou mais de 900 pessoas em cursos, tem mais de 7.000 pessoas que passaram por alguma ação nossa, né? Também sou sócio da própria Musing, pelo qual a gente tem feito esses encontros desde dezembro, toda semana, toda segunda-feira, das 2 às 3, abordando algum tema que tem a ver com qualidade de vida, com saúde, com práticas meditativas sempre, né? Com a busca, como eu tenho falado e repetido sempre, toda semana aqui, com a busca de aumento de consciência para que a gente possa reduzir ou até mesmo acabar o sofrimento autocriado, né? O sofrimento que a gente cria para nós mesmos. Daiane, do curso de formação, eu sei, Daiane. A Daiane, colega instrutora, também está aqui, assim como a Conceição. E a Sheila, boa tarde, Meire. Primeira vez, Sheila, bem-vinda. De onde você está falando, Sheila? Onde que você está? Márcio, de Ribeirão Preto. Tudo bem, Márcio? Boa tarde. Sônia Camargo também. Sônia Camargo é a que está no Entre Mentes também? No curso de aprofundamento? Acho que é, né, Sônia? Ou é outra Sônia Camargo? Margarete, boa tarde, Margarete, tudo bem? E é isso, e também sou coordenador da AbraMind, do Conselho de Administração da Associação Brasileira de Mindfulness, que é uma entidade com o intuito de prezar pelas boas práticas e pelos padrões éticos, não é? E também promover uma troca entre os instrutores. A Letícia, que está aqui também, faz parte do Conselho da AbraMind. Deixa eu ver, mais gente chegando. Ó. Claudiane, também instrutora em formação também. Né, Claudiane? Bem-vinda. Rita, que faz parte do grupo de estudo do Paz a Cada Passo, toda quinta-noite, que a gente faz. Pela Musing, além do... Ih, a cor não dá muito certo aqui. Pela Musing, além desses encontros toda segunda-feira, a gente faz um grupo de estudo do Paz a Cada Passo nas noites de quinta e um grupo de estudo do Satipatthana nas manhãs de terça. Todos os ensinamentos de Mindfulness. Dá uns efeitos psicodélicos quando eu ponho o livro aí, né? Deixa eu ver quem mais. Rosinete, Renata, Adelheid, de 13 Tilhas, Santa Catarina, Votuporanga, São Paulo. Tudo bem, pessoal? Tem mais gente de Ribeirão, que eu sei que a Daiane é de Ribeirão também. Então, sejam bem-vindos. É isso, hoje a gente está aqui com a Letícia. Letícia é, antes de tudo, uma querida amiga, né? E, mais além de uma querida amiga, é uma excelente profissional na área do Mindfulness, né? Ela é neurologista, né, Letícia, de formação, especialista em neurofisiologia, é mestra em neurologia pela USP e é doutora em ciências da saúde pela Unifesp, com o tema principal do doutorado sobre sono. Né? Zuleika, boa tarde, Zuleika. Silvana, boa tarde, tudo bem? E a Letícia também é instrutora de Mindfulness, formada também pela MTI, pela Mindfulness Trainings International, nosso professor, o Jan Chub e a Verena. E a Letícia mantém o blog educativo Meditasono. Nesse blog, ela fala do Mindfulness. A gente é o Mindfulness nos períodos de sono, para ter um sono com qualidade, mas também para ter um período de vigília, o período acordado com qualidade, né? Que, pelo que eu entendi, as coisas estão intimamente ligadas uma à outra, né? Maria Regina também. Boa tarde, Maria Regina. Tudo bem? Bem-vinda. E é isso. Então, até quando a gente estava conversando antes, para alinhar essa conversa aqui, pensar que tema seria legal abordar para vocês, né? Para quem está assistindo, e para nós também, porque a gente sempre aprende mais, né? Eu faço essas entrevistas por isso, com a ideia de aprender mais. Quem está acompanhando aqui toda segunda já sabe, né?
eu mostro os livros de onde eu estou tirando, eu faço as entrevistas, eu nunca falo que eu sei tudo isso, não, é o contrário, eu estou aqui fazendo isso aqui para poder aprender cada vez mais, né? Então, conversando com a Letícia, ela falou, né, sobre essa questão, né, Letícia, de assim, não dá para falar em qualidade do sono se não falar em qualidade da vigília também, do tempo acordado, né? Você falou muito sobre, então, esses dois ritmos, se eu puder chamar de ritmos biológicos, que são bem importantes para isso, justamente, para uma qualidade de vigília e de sono. Depois você me corrige, se eu não me engano, você falou de circadiano e homeostático, acho que é isso, não sei, é isso? Lembrei. Sim, é isso. Que bom. Então, eu queria que se você puder dar um oi pro pessoal e falar um pouquinho sobre esses dois ritmos, explicar um pouco do que você explicou para mim, talvez até com mais profundidade e mais clareza, para a gente entender a relação desses ritmos, claro, com sono e vigília. Obrigado, Letícia. Então, muito obrigada por essa apresentação, Luiz, pelo carinho, pela oportunidade, todos vocês, um a um que estão aqui, né, sintam-se aí abraçados. E eu fico realmente muito feliz com essa abertura para a gente falar de algo que é algo que eu já trabalho há tanto tempo, mas que no momento está tão necessário, né? E é como o Luiz falou, né? A gente está aqui por uma história aí bastante similar, né? Que a gente tem de buscar atuar de uma forma que a gente mesmo aprenda com aquilo que a gente faz. Isso é a nossa base, mas que também o nosso conhecimento ele seja colocado a serviço de cada vez mais pessoas para diminuir esse sofrimento, né? Então a gente espera hoje falar aqui um pouco, que eu vou falar para vocês, é algo neurofisiológico, das bases anatômicas, para a gente entender, né, por que a gente dorme, por que a gente acorda, mas que vocês também já saiam daqui com as dicas práticas hoje, né, para como vocês possam aplicar isso. Não teria esse sentido, né? Vocês saiam com esse sentido aplicado. Quando o Luiz conversava comigo, e aí eu falava com ele, olha, tem dois ritmos muito importantes no nosso corpo para que a gente cicle e a gente perceba que tem sono e vigília. Na verdade, se vocês puderem colocar a mão no peito, um pouquinho, e sentir o ritmo do coração nesse momento. Só sintam. Talvez esteja mais acelerado, mais lento, mas é só para sentir como ele é. Então, se eu sinto, relaxando as mãos agora, que o meu batimento cardíaco tem essa frequência, que de uma certa maneira é rápida, que vai acontecer centenas de milhares de vezes ao longo do nosso dia, esse ritmo rápido a gente não questiona, né? Ninguém fala, nossa, não gostaria que o meu coração batesse assim. Não. Mas existe um ritmo dentro do nosso cérebro que é como um maestro para que a gente durma e acorde, e a gente chama isso então de ritmo circadiano. E diferente desse ritmo do coração, muitas vezes a gente contesta ele, nossa, não gostaria de estar dormindo e acordando, acho que eu gostaria de dormir mais ou dormir menos, né? Como se o nosso sono e a nossa vigília hoje, quando eu chamo de vigília, é o período em que a gente está acordado, alerta e em movimento. Né? Como se fosse possível a gente realmente escolher. E realmente a nossa sociedade tem escolhido. Alguns têm dormido tanto ou tão pouco, e as consequências hoje já são inúmeras. Tanto que não havia medicina do sono até há 50, mais ou menos, né? Uns 50, 70 anos atrás. Mas foi uma especialidade que foi aos pouquinhos surgindo e se consolidando, né? É uma área de atuação, na verdade, nesse momento. E ela só surgiu porque existe demanda aí para as pessoas, né? Então, vamos imaginar, vocês façam assim com a mão, para simbolizar que aqui é a vigília, ou o nosso período acordado, que nós, como adultos, vamos dizer que é mais ou menos 2/3 do nosso dia. E uma capinha, que seria só essa parte dos dedos, que seria 1/3 do nosso dia como sono. Isso aqui inteirinho, né? Esse círculo, a gente vai chamar de ritmo circadiano, porque ele dura cerca de um dia, cerca de 24 horas.
Aqui dentro, o ON da nossa vigília fica mais ou menos atrás dos olhos. Então, se a gente imaginar aqui na retina dos nossos olhos, existem terminações nervosas que são neurônios, são 1,5 milhão em cada um dos olhos, apenas para a gente captar a luz do sol, além das células que captam as cores, ou aquelas que captam o escuro. Essas são para captar o claro do sol. Elas se continuam pelo nervo óptico, cruzam e vão para uma região que tem um nome grande, que chama núcleo supraquiasmático, e que vocês vão interpretar como sendo o maestro do nosso estar acordado. Quando a gente fala maestro, porque a gente já estudava essa área, são mais ou menos 20 mil neurônios, há muitos anos, desde a década de 80 e 90, quando surgiu uma área da biologia que se chama cronobiologia. Estuda o nosso ritmo biológico, né? E o ritmo biológico de vários seres na Terra, né? Mas essa cronobiologia, graças a, em 2017, a gente ter encontrado, por via do Prêmio Nobel, que a gente tem esse ciclo de, como se diz, esse marca-passo dentro de cada uma das nossas células, ela é ativada se o nosso maestro está bem e se a gente tem uma série de fatores que a gente chama de Zeitgebers, ou fatores sincronizadores dessa área de, digamos assim, desse maestro. Então, só para resumir, o maestro está aqui, mas cada um dos nossos músicos está espalhado em cada uma das células de todo o nosso corpo. Então, quando a gente usa a nosso favor um sincronizador, que a gente vai aprender hoje, todo mundo vai sair daqui sabendo, por exemplo, a luz do sol. A luz do sol vai entrar por esse 1,5 milhões de neurônios em cada um dos olhos, vai passar, cruzar, vai ativar essa região do nosso maestro, que vai começar a reger. E todas as células do nosso corpo, que tem os seus músicos, também vão estar em sincronia a hora que a gente recebe essa luz do sol. Então, a gente não recebe só com os olhos, mas com o topo da cabeça, com as palmas das mãos, com o corpo por inteiro. E esse ritmo, então, de sono e vigília, diferente do que a gente pensava, que depende da nossa vontade ou do nosso despertador, depende, então, vocês já sabem disso, dessa região. Muito bom. Quando você falou da gente não se preocupar e não achar ruim que o coração fique batendo, né? Eu lembrei do Tartin, falando da respiração, né? Às vezes a gente vai praticar mindfulness com a respiração, e daí começa a ficar entediado, né? E ele fala, nossa, imagina se o seu coração ficasse entediado de bater igual toda vez. Se a sua respiração ficasse entediada de continuar acontecendo. A gente tem que ficar muito feliz com esse tédio, entre aspas, com esse ritmo, né, que acontece. Com essa vitalidade que nós temos em nós mesmos e não percebemos, né? Uhum. E é isso, Luiz. O coração, como a respiração, eles são vitais, né, para que a gente esteja aqui. E parece muito óbvio que se a gente fizer apneia e parar de respirar por muito tempo, a gente não vai sobreviver. Isso é muito óbvio. Se um coração parar, todo mundo sabe, não vai sobreviver. Se as pessoas pararem de comer por tempo demais ou de beber água, né? O que a gente não sabe é que se a gente não dormir, a gente vai morrer antes da gente não beber água. Porque o sono, ele é vital, assim como é vital que nós nos relacionamos durante o dia, que nós possamos trocar, que nós possamos produzir, nos sentir sociáveis como seres sociáveis que somos, né? E aí tem mais um ritmo que além do ritmo circadiano é legal que vocês saibam, que ele é importante para a nossa vigília, para o nosso sono, que se chama ritmo homeostático. Homeostase também significa equilíbrio. E esse ritmo homeostático, ele existe porque quando a gente acorda, e a gente acorda bem, vigil, teoricamente, com todos os sentidos apurados para fazer o nosso dia valer, né? À medida que o dia vai passando, a gente vai produzindo determinadas substâncias que vão trazendo aos poucos mais e mais sono. De maneira que, ao final do dia, se eu tive um dia longo, de muito trabalho, eu vou ter sono. Mas, ao contrário, se eu dormir o dia inteiro
e se eu não tive um dia em que eu trabalhei e senti que estava me esforçando e gastando, enfim, e produzindo as substâncias que dão sono, dentre elas que a gente chama as saponinas, a gente chega ao longo do dia e não sente sono, né? Então, esse ritmo homeostático é o ritmo que a gente pode chamar de pressão para o sono. Se eu não dormir hoje e amanhã eu continuar trabalhando, ao longo do dia, quando chegar ao final do dia, eu já não estou suportando de pressão para o sono. Isso é o que o ritmo homeostático faz com a gente, né? Nesse momento, a gente também tem vivido uma série de quebras desse equilíbrio e com uma série de repercussões. Mas é interessante que a gente perceba, então, que esses dois ritmos dão a saúde da nossa vigília atenta e do nosso sono. Como o Luiz comentou, esse trabalho que a gente desenvolve, que eu desenvolvo, é um trabalho em que, desenvolvendo a atenção plena no meu dia, eu percebo melhor os meus receptores externos e internos, eles estão mais ativados. Então, eu percebo melhor o quão acordado eu estou e percebo também o momento em que o sono vai chegando para mim, sem brigar com isso, apenas percebendo aquilo que eu tenho, né? Legal. Mas antes da gente ir a gente vai querer muito que você fale um pouco do seu trabalho e de dicas práticas, né? Inclusive, mais tarde a Letícia vai conduzir uma prática aqui pra gente, viu, pessoal? Mas antes disso, eu acho que é legal a gente entender um pouco melhor justamente sobre essa questão das consequências da quebra desses ritmos, né? Eu estava comentando com você também, na verdade, até antes da gente combinar essa conversa, comentando com outras pessoas, enquanto logo no começo, assim, já vem um histórico de quebra de ritmo na sociedade moderna, pelo que eu entendo, né? Mas no começo dessa história do isolamento social que a gente está vivendo por causa do Covid, né? Eu percebi muito claramente os ritmos da minha vida se quebrando, né? Eu ia à academia, não fui mais, então até conseguir outra atividade física, arrumar bicicleta, não sei o que tal, para começar a fazer. Eu me percebi dormindo muito tarde, assistindo filme ou alguma coisa e tal, indo dormir tarde, daí acordando em horários diferentes do que eu acordava, daí a refeição saía em horário diferente cada dia. Então, os ritmos diários mesmo da rotina, eu percebi se modificando completamente, né? E com impacto também nessa questão de horário de acordar e dormir. Se você puder trazer um pouquinho que efeitos isso traz assim na gente, né? Uma vez eu vi uma palestra sobre os efeitos da falta de sono ou do sono de qualidade ruim e fiquei abobado com a quantidade de coisas que podem acontecer. Sim, acho que isso é muito pertinente e mais do que isso, né? Trazendo mesmo para essa situação do cotidiano, o quanto esse depoimento que você trouxe é valioso para a gente, né, Luiz? Porque há uma estatística, até comentei com você, que o Vigitel, né, lançou. Em 2018, o Brasil vendeu 56 milhões de medicamentos para o sono. Imagina como é que está, como é que vai ser esse ano da pandemia, onde a procura com certeza aumentou muito. Naquele ano, eram 6 mil caixas vendidas de medicamentos para induzir o sono por hora. Então, é muito interessante ver como que, se a gente não tem essa percepção que você trouxe, nossa, eu percebo todas essas disrupturas na minha vida, todas essas quebras, eu percebo todas essas mudanças. Se a gente não tiver isso muito claro, a gente busca lá fora alguma solução. E geralmente a solução mais rápida pode ser um medicamento qualquer, aquele que o vizinho tem, o avô, a mãe, a tia, não é? E nem serve para você, mas você está tomando, nem sabe por quê, mas você está tomando, nem sabe se é insônia, mas está tomando. E isso é muito maluco. Essa pandemia, o distanciamento e o isolamento trazem muito a sensação do humor que muda, né? Então, às vezes a pessoa está irritada, outras vezes ela está deprimida. E às vezes, num só dia, uma sensação de looping, né? De andar na montanha-russa, hora tá de um jeito, hora tá do outro. E a gente não tem uma receita. Tá todo mundo passando juntos no mesmo barco. E em relação ao sono, que bom que você percebe que tem alguma coisa errada, né? Que bom, porque
Tem mesmo. E se não mexer com o sono é porque a gente não está vivo, né? Porque o sono faz parte da nossa função vital. E aí é que entra, olha, se a gente entender que para esse ritmo circadiano, pelo menos 4 sincronizadores, e você praticamente falou de todos, Luiz, podem ser importantes, o primeiro sincronizador é o claro e o escuro. Se eu acordo e tenho a oportunidade de ver a luz do sol, é mais fácil para mim ficar desperto. Vocês já perceberam como é mais difícil acordar no friozinho, no escuro? É bem mais difícil, mas tem uma luz do sol na sua frente, é mais fácil, né? Porque o cérebro entende, nossa, tá de dia, ela tá acordada e tem que acordar mesmo. E quando vem o calor também, a temperatura também faz esse efeito de uma temperatura mais quente, deixar a gente mais acordada. É difícil pegar no sono, inclusive, quando tá quente. Quando tá mais friozinho, é mais gostoso, muito mais fácil, né? Bom, embora também tenham variações individuais. Então, o primeiro aspecto é acordar, e aí já vai isso como uma dica muito prática. Se você pode acordar e se expor à luz do sol, não precisa ser sol na laje, necessariamente, sol na piscina, sol onde você não pode ir nesse momento para ficar mais frustrado. É sol da sua janela mesmo, né? No meu caso, eu tenho uma janela que o sol não bate diretamente em mim, mas abro a janela e recebo, mesmo que indiretamente, aquele sol. Esse é o sincronizador número 1. Então, se vocês já sabem que sol ativa a vigília, o que ativa o sono? O escuro da noite, né? E aí tem estudos recentes, muito interessantes, mostrando que, na verdade, não é a quantidade de exposição que a gente tem às redes sociais, aos celulares, aos tablets, aos computadores durante o dia. Não há alguma coisa muito definida sobre isso, mas a exposição à noite antes de dormir, ela fragmenta o teu sono inteirinho. Então, tinha uma pergunta hoje que eu troquei com você, né, Luiz, no Insta, que falava, eu quero saber sobre essa questão de que eu tô picando a noite inteira, né? Uma das coisas que faz você fragmentar o sono é ficar checando as redes sociais e tendo luz que não é do sol, mas o cérebro entende a luz, hora de acordar, bem antes de dormir. Então, esse é um sincronizador muito importante. Desligar o seu celular, colocar em modo avião, tentar se expor menos no período que é antes de dormir. Não importa que você tenha que trabalhar com isso, como todos nós hoje em dia temos. Mas antes de dormir, você pode desligar, nem que seja 5 minutos, 10 minutos. A Sociedade Americana de Sono preconiza 30 minutos antes de dormir, né? Então, esse é o sincronizador número 1. Se vocês esquecerem tudo que eu vou falar hoje, mas vocês lembrarem que sol ativa a vigília e escuro ativa o sono, aí tudo bem, tá? Mas aí entra o segundo fator que o Luiz trouxe, que é muito importante. Nós temos o nosso cérebro e o nosso corpo que foi, digamos, moldado a ser desse jeito há milhões de anos. Há 2,5 milhões de anos a gente tem esse hardware com um software novo que está tentando se equilibrar aqui e não está dando muito certo, né? Mas este ser humano, de 2,5 milhões de anos atrás, ele fazia o quê? Ele andava, ele caminhava, ele se movia o tempo todo. Tem uma brincadeira que aqui em Ribeirão Preto, gente, é demais a dengue, e a gente tem que sempre falar sobre isso. Gente, água parada, não pode deixar água parada. Nós somos 70% de água, e se a gente fica parado, o que acontece? A gente fica péssimo, né? Então, o que a gente está passando nesse momento? Todos pedem para que a gente faça distanciamento, para que a gente faça isolamento, óbvio que a gente não está indo na academia e tal. Porém, existe uma série de coisas que a gente pode fazer dentro de casa para se movimentar. O Luiz teve a ideia e colocou lá a bicicleta. Alguém não pode ter a bicicleta, mas pode, de repente, alugar de academias que pararam de movimentar e elas estão, com certeza, dando vazão para uma bicicleta. Alguém não quer investir na bicicleta e pode pegar uma série no YouTube, né? Então, pessoas que gostam de uma atividade mais vigorosa,
eu gosto de fazer atividades também mais fortes, eu faço um Strong by Zumba. E aí malha 30 minutos e fica como se você fizesse sua hora e meia, né? Mas eu também posso fazer, e faço também, o meu Tai Chi. E aí eu vou ver o meu melhor horário em relação ao corpo. Se você faz uma atividade física logo pela manhã, o seu corpo entende, nossa, ela tá acordada e tá acordada mesmo, né? E além disso, quando a gente faz atividade física, a gente aumenta a necessidade de sono profundo à noite. Quem não percebeu isso, põe reparo nas crianças pequenas, quando elas começam a fazer mais atividade física fora, em escolinha, ou alguma atividade, quando elas voltam, elas capotam mais à noite, né? Ou os atletas, né? Basta dar uma olhadinha para os atletas. Os atletas, eles parecem ter um sono mais regulado do que as outras pessoas. Eles precisam de sono para repor. Durante o sono, a gente produz hormônio do crescimento. E esse hormônio, ele serve para o crescimento, como o nome está falando, mas ele serve também para manter a nossa massa muscular e para manter uma série de questões de equilíbrio interno dos nossos hormônios, como aqueles hormônios que previnem a diabetes. Entra também num ciclo aí com a insulina. Então, é bem interessante que eu faça atividade física. Para quê? Para que eu tenha essa movimentação, para que eu tenha um sono mais profundo à noite e ainda para que eu consiga ciclar melhor os meus hormônios dormindo com sono profundo à noite. Então, a gente viu claro e escuro, a gente viu a atividade física, a gente falou rapidamente sobre a questão da temperatura também, né? E um outro fator que a gente pode falar aqui também é sobre horários, né? Muitas vezes a gente tinha horários que a gente não tem mais nessa pandemia. Algumas pessoas estão em home office, outros estão completamente sem trabalho. Então, se você tiver uma possibilidade de manter os seus horários, pelo menos o seu horário regular de jantar. Se você jantar a qualquer hora à noite, o cérebro nunca vai entender a hora que você tem que dormir. Então, dica para quem está com criança e a criança está perdidinha, dormindo 10, 11, meia-noite em casa. Puxa o jantar um pouquinho mais para cedo. Janta 7 horas. Não janta mais que 8 horas, né? E aí, durante a alimentação, existe uma série de questões que você também, à medida que é um praticante, acho que aqui todos são de mindfulness, vai começar a perceber. Existem alimentos que trazem um up. Então, a gente vai comê-los de manhã cedo ou no almoço. Existem alimentos, mas feijoada não, né, gente? Carne não. Que dão aquela paz, assim, tipo aquela sopinha da vovó que você... Aquela sopinha de legume que você toma, traz um conforto, um aconchego para você dormir. Então, terceiro aspecto de sincronização da vigília e do sono é essa questão dos horários de alimentação. E uma outra questão interessante que a gente não percebe, só quem percebe é quem se aposentou. Horário de trabalho faz a gente ter horário para acordar e para dormir. Como hoje está quase todo mundo em home office, não tem o horário direito para acordar, começa muitas vezes a dormir mais tarde e acordar mais tarde. Essa é a principal alteração que está acontecendo nessa pandemia. E aí, uma dica interessante é você manter os horários regulares do seu trabalho. Eu estou com um horário mais flexível. Eu ouvi de um adolescente, ele me contar o seguinte: nossa, era muito desagradável para mim acordar às 6 horas da manhã, ir para a escola, e agora que eu estou fazendo a escola online, eu posso fazê-la num horário que eu estou mais acordado e desperto. Então, todo dia eu acordo e começo o meu estudo, que está lá gravado, às 9 da manhã. Para mim é melhor. Mas ele acorda e faz sistematicamente às 9 da manhã. Isso é muito importante, né? Que um dia ele resolveu que vai fazer às 9, outro às 10, outro às 6, e uma hora não vai fazer dia nenhum. Porque, como diz uma frase que foi eternizada aqui no Brasil pelo Renato Russo, mas é do Buda, né? Disciplina é liberdade. Então, se eu coloco o meu horário, poxa, não tá dando para mim mesmo acordar às 6 horas da manhã, mas às 7 dá, às 8 dá, na sua possibilidade. E mantém regularmente aquele horário para que você tenha o quarto sincronizador. Então, o claro e escuro, a atividade física,
o horário para você se alimentar e o horário para trabalhar. Muito bom, já deu um monte de dicas para a gente aí de como fazer, né, Letícia? E esse ponto de disciplina e liberdade, para mim, ele toca muito fundo em mim, sabe? Assim, para mim, ele é muito importante mesmo, porque eu era um jovem bem solto, bem, né? Achava que faça o que tu queres, pois é tudo da lei e pronto, né? Esse era o lema, né? Mas eu descobri depois de um tempo isso, né? Através da prática e tal, e dos estudos, né? De mindfulness e dharma e tudo mais. Descobri justamente essa questão de que, na verdade, quando você está fazendo o que você quer, do jeito que você quer e a hora que você quer e pronto, você está só repetindo padrões e condicionamentos que você já tem, né? Repetindo o que você gosta, jogando fora o que você não gosta, e é isso. E, assim, entrando numa indisciplina de fazer, de simplesmente repetir padrões, e às vezes são padrões que não são saudáveis, né? Essa questão, por exemplo, de não ter horário, de não ter regra, como a hora que eu quiser, de uma hora que eu quiser, como que eu quiser, se não quiser no jantar, né? Não tem. E aí eu descobri justamente isso, que na verdade liberdade mesmo é você se propor internamente, é disciplina interna, né? Não é disciplina externa. Não. Eu associava disciplina com, né, autoritarismo, né? Mas na verdade é disciplina interna, né? Se você se propõe a fazer algo e você faz, isso é liberdade. Então você estabelece uma disciplina do que você quer fazer para alcançar um estado saudável na vida, para parar de criar sofrimento para si, e vai lá e faz. Então aí você está exercendo a sua liberdade, né? E desse ponto de vista também te pergunto, como é que teve pergunta aqui, né? Alguém perguntando do ano dos dados da Vigitel, a Daiane perguntou, mas a Claudiane já respondeu que foi 2018. E aí tem outra pessoa comentando que a atividade física é importante para o bom sono, que é saúde e tal. Tem uma pessoa falando sobre a questão da menopausa e alterações no sono, né? Sim. Com 3 sim. Mas aí a questão... Pode falar, Luiz. Quer que comente essas frases ou não necessariamente? Se quiser falar, sim, mas eu já te peço para também tocar no que mindfulness tem a ver com tudo isso. Combinados. Tá bom? Então, bem rapidamente, em relação à atividade física, a gente poderia ter um outro encontro só para falar do efeito da atividade física nos neurônios, né? Então, em congressos de neurogeriatria, já faz um tempo que a turma apresenta os dados e fala, inclusive, amanhã eu vou me matricular na atividade física. Porque, gente, é muito desafiador disciplinar, como o Luiz falou, essa disciplina interna, mas não é impossível, né? É possível. E a atividade física, ela nos traz um benefício, além do sono, hoje, que, linkando com a ideia do mindfulness também, né, onde que mindfulness se aplica nisso, ela nos traz a possibilidade de produzir novos neurônios, que é um conhecimento que surgiu no final da década de 90, enquanto eu fazia o meu mestrado aqui na USP de Ribeirão, a gente descobriu que os neurônios se replicam. Vocês não fazem noção, assim, agora é uma coisa tão normal para alguns, outros definitivamente ainda não sabem que os neurônios podem se replicar, mas para a gente que entrou numa universidade achando que o ser humano nascia, crescia e morria, e era isso, né? De repente a gente descobre que não, tudo muda, inclusive o neurônio também muda, né? E a questão da menopausa, ela traz algumas alterações que fragmentam o sono, muito parecidas com a questão que a gente está enfrentando agora na pandemia, né? A única questão é que no início, né, nós estamos meio que lidando com a pandemia em si, isso ainda não virou um padrão. Então, perceber que acordar, se isso vai cronificando, é importante que você peça ajuda. E em relação à menopausa, a mesma coisa, porque senão vira um padrão.
E, além de tudo, sempre que há muita fragmentação persistente ao longo da noite de sono, é bem interessante que você investigue para descartar algo bem objetivo, por exemplo, como uma apneia do sono associada, que pode estar dando essas alterações aí de picar o sono ao longo da noite, às vezes até de uma maneira imperceptível. Respondendo à pergunta, Luiz, o que mindfulness tem a ver com o sono e vigília, né? Onde que eu aplico isso? No consultório, no cotidiano, no dia a dia, eu trago mindfulness como um coadjuvante para que aquilo que antes era uma sugestão de mudança do sono, que desde a década de 80 a gente usa o nome higiene do sono, que é deixar o sono mais limpo, mais tranquilo, com menos distratores e menos confundidores, né? Aquilo que naquela época a gente usava assim, por exemplo, se você me procura, eu falo para você, olha, então a partir de hoje, você vai fazer os 10 mandamentos do sono bom. Acordar, se expõe à luz do sol, antes de dormir, desliga o celular, e vai lá com tudo anotadinho para casa, era isso que a gente muitas vezes fazia, mas hoje em dia a gente procura não fazer dessa maneira, só como uma orientação. Então existe um setor da psicologia que faz a terapia cognitiva aplicada ao sono, que trabalha isso em etapas, e eu aplico mindfulness, que é a forma da gente estar presente com o que quer que aconteça, nesse contexto de vigília e de sono, então, da seguinte maneira: olha, Luiz, é possível para você a gente fazer o combinado? Todo dia, quando você acordar, tem como você abrir a janela e se expor à luz do sol? Te pergunto. Com certeza. Aqui eu tenho... Ok. Então, se você tem essa possibilidade, então agora, à medida que você vai se expondo a esse sol todos os dias, você também vai, não é só abrir e ter luz do sol, é sentir o sol. É sentir o seu olho, seus 1,5 milhões de neurônios recebendo, ativando toda a região do hipotálamo, harmonizando todas as suas células, que são os seus instrumentistas, recebendo esse sol. Então, você acordando os seus receptores externos e os seus receptores internos. Então, a gente aplica mindfulness para a saúde nessa perspectiva. À medida que você vai tendo as tarefas, digamos assim, as tarefas informais, né? Você vai desenvolvendo no seu cotidiano a habilidade de estar mais presente com o que quer que esteja acontecendo. Vai anotando, vai trazendo, vai trocando, e isso tem um começo, meio e fim. É um programa, né, bem estabelecido, como eu falei no consultório, de uma forma coadjuvante, mas quando a gente faz os grupos educativos de mindfulness, que se chamam Em Dia com a Noite, também tem começo, meio e fim, mas a gente usa, então, não só as práticas informais ou as tarefas indiretas, mas a gente também ensina as práticas formais, só que muitas vezes voltado também para situações mais específicas, como essa situação de perceber a vigília, de lidar com as frustrações, porque muitas vezes quem vai me procurar tá com excessos de medicamentos, querendo às vezes, né, ajustar os medicamentos para a forma mais saudável possível, e aí a gente tem um programa de mindfulness para redução de abuso de substâncias e redução de recaídas também, que a gente também usa junto com o MTI, que em si é um programa que traz muita compaixão, muito autocuidado, muita autogentileza, né, e é isso. O programa vai seguindo com na verdade, quando vocês fizeram mindfulness, né, eu também, a ideia é o quê? Nas primeiras semanas a gente desenvolve foco, atenção aqui. E nas semanas mais finais a gente vai ampliando a percepção, né? E a gente também vai lidando com o outro e com o ambiente. Quando o Em Dia com a Noite traz os ensinamentos da neurologia, do mindfulness e da neurociência, a gente juntou assim, Luiz, as primeiras semanas a gente faz exatamente isso, desenvolve o foco, mas a gente lida com o ritmo circadiano. Então eu tenho foco,
mas eu vou aprendendo a receber do sol, eu vou aprendendo a sentir aquilo que eu estou sentindo quando eu recebo a luz do sol, quando eu faço a atividade física, quando eu me alimento, nos primeiros encontros. E nos encontros mais finais, a gente entra na parte do ritmo homeostático, que é algo que já requer que eu sinta o meu corpo. Porque eu não consigo sentir sono se eu não sinto o meu corpo, não é verdade? Não consigo nem sentir a minha vigília se eu não sinto o meu corpo. Então, mais para os últimos encontros é que a gente compõe com as sugestões para harmonizar a pressão para o sono, que de uma outra forma você ia levar para casa os 10 mandamentos, ok, isso daqui não faz sentido para mim, o Kiko, não faço nada disso, mas ao longo dos encontros, como você vai desenvolvendo de dentro para fora, opa, isso faz sentido para mim, isso não faz, eu vou crescendo por aqui, não vou por ali, e cada um vai achando o seu caminho de ter uma vigília mais atenta e um sono de mais qualidade. Muito bom. Na verdade, a gente volta para o tema da disciplina, né? Em vez de colocar uma disciplina externa, né? Não, eu sou um médico, faça isso que seu sono ficará bom. Em vez de fazer isso, você ajuda a pessoa a desenvolver consciência de si, interna e externa, através das técnicas de mindfulness, junto com as orientações todas de todo o seu conhecimento nessa área, e a pessoa vai desenvolvendo autoconsciência e disciplina interna para estabelecer e buscar os caminhos para melhorar essa qualidade de sono e vigília, né? Se eu entendi bem, vai muito por aí também, né? Sim, entendeu? Super bem, sintetizou muito bem e ainda trago aquilo que a gente trouxe lá do comecinho, né? E eu vou me sentindo crescendo junto com cada um, o que, aliás, é alguma coisa que dentro da minha satisfação pessoal também não tem preço. Ótimo que veio aqui uma pergunta da Luísa Camargo, nossa amiga instrutora. Oi, Luísa! É a pergunta: como podemos ajudar a pessoa a identificar o que está atrapalhando o seu sono? Eu acho que você respondeu nessa sua pergunta, nessa sua fala já. Eu acho que está tudo respondido. Você contou todo o processo, como o Mindfulness ajuda e tal. Mas de qualquer forma, a gente vai ter um pouquinho para responder essa pergunta, é uma pergunta bem interessante, que a gente é fio condutor do MBRP, trabalhar os gatilhos, talvez por isso ela pergunte, porque parece muito com a aplicabilidade do Mindful Eating, parece bastante. Mas eu ia sugerir da gente fazer uma prática, você conduzir algo bem... Chegou o nosso tempo, Luiz! Já deu várias dicas, agora vamos fazer uma prática, e aí depois da prática, se você quiser, a gente tem um tempinho, ainda trata essa pergunta da Luísa, mas ela está aqui falando super, tipo, já respondeu. Assim, né? Ah, que linda! O Luiz Marcelo Preto também está dando um alô, falando que é um prazer estar aqui participando. Ô, Luiz, que coisa boa! Que delícia! Todas essas, parece que estou vendo até as carinhas aqui do meu lado. Então, vamos juntos praticar? Bora. Essa prática breve, ela é chamada também Mindfulness dos 3 tempos, ou dos 3 minutos, ou da ampulheta, ou parar. E eu vou fazer de uma maneira mais simples possível, mais breve, mais resumida, tá, Luiz? E depois, se você quiser, pode partilhar aquele resuminho com todos, e eu também posso deixar no Insta, e vai ficar gravado, né? Então você avisa a turma, alguns não puderam estar aqui nesse momento, mas querem assistir depois. Então, vamos fazer assim, procurando uma postura, de preferência sentado nesse momento, mas você pode também fazer deitado essa prática, aliás, deve fazer deitado hoje antes de dormir. Nós vamos passar pela primeira etapa, que é deixar os olhos relaxados, ou fechar os olhos se for confortável para você, e vamos nos convidar a sentir o ambiente ao nosso redor, e nesse sentir, perceber que tema você tem aí no ar, não só no aspecto físico, mas às vezes emocional. Que emoção está pegando para você, ou que pensamento? Apenas percebendo isso, e em seguida, colocando a sua atenção na qualidade do ar ao seu redor. Se o ar está
frio, se o ar está quente, se está mais denso, mais seco ou mais úmido. E também sentindo o toque desse ar na sua pele. E também sentindo até mesmo, talvez, a ação da gravidade no seu corpo nesse momento, que te sustenta aqui sentado ou deitado, se foi assim que você preferir. Veja se você consegue também colocar a atenção naquilo que te dá apoios nesse momento. Além do ar e da gravidade que te apoia aqui a sentar, onde estão seus pés apoiados? Onde está o seu quadril? Talvez algumas áreas estejam apoiadas e você sente esse apoio. E talvez algumas áreas do seu corpo não estejam apoiando em nenhum local e você sente também essa região. E o ar tocando essa região, o ar tocando a pele e também se abrindo agora para sentir o toque da roupa na sua pele. Talvez uma roupa que você tenha escolhido, sente a textura. E sente também a pele em contato mais interno, se você não sente, imaginando essa pele em contato com os músculos. E imagina como é para você mais internamente os seus ossos. E agora vamos afunilar a percepção nos ossos da bacia ou do tórax e sentir a respiração entrar e sair. À medida que o ar entra, você acorda os seus receptores de fora e de dentro. E à medida que o ar sai, você também acorda os receptores de dentro e de fora do seu corpo, sentindo esse ar expandir para o seu entorno. E sentindo quando ele entra para todo o seu corpo. Talvez ao inspirar, você possa sentir melhor esse ar entrar pelas narinas, passar pelo tórax e até o abdômen. E ao respirar, você possa também sentir a troca desse ar com o ambiente. E veja se é possível para você prestar atenção na totalidade da sua respiração, na ins e na expiração, como algo bem redondinho, como um ciclo. Tendo a consciência de que esse ciclo, esse ritmo, você tem dentro de si naturalmente. Não é preciso se esforçar, mudar ou alterar nada, apenas inspirando e expirando do jeito que você pode. E aos pouquinhos, sentindo-se inteiro nessa respiração e ampliando essa inteireza para a percepção dos seus ossos, músculos e pele. E agora percebendo se o seu apoio está igual ou diferente de antes na cadeira ou na cama, sentindo os contatos do seu corpo, ainda com os olhos fechados e relaxados, sentindo suavemente o seu entorno. Aos pouquinhos, se conectando com o silêncio, com os barulhos, com a luminosidade, a temperatura.
percebendo em si aquilo que está sentindo no entorno. Se o tom emocional ou os pensamentos estão diferentes ou iguais. Ancorado nas suas percepções, gratificando-se por ter tirado esses momentos para si, levando aquilo que foi trabalhado para você, para o seu entorno, para onde quer que você vá, e se preparando aos poucos para ir finalizando, movimentando os dedos das mãos, dos pés. Ao se sentir confortável, abrindo os olhos com gentileza, se conectando com as sensações que você tem nesse momento. E se abrindo para trocar um pouquinho, se assim for da sua vontade. E se tivermos o tempo, né, Luiz? Temos sim, Letícia, temos sim. Obrigado, viu? Obrigada. Uma delícia. Uhum. E tão simples, né? Para quem quer refazer em casa, é simplesmente perceber o seu entorno, trazer a atenção para a sua respiração e depois novamente ampliar para o seu entorno. Quando eu digo entorno, esse entorno é o seu ambiente, o seu corpo, e afunila bem internamente na respiração e depois volta a perceber o corpo e o ambiente. Mas essa é uma prática que a gente fez aqui em alguns minutos. E a gente estava comentando, né, Luiz, que algumas pessoas não estão tendo esses minutos. E então, uma dica interessante para vocês levarem hoje para casa, para a cama, para a hora de dormir, é, ao deitar, se eu não tenho tempo de nada, e eu muitas vezes, todos nós temos chegado ao longo, né, do dia, ao final, muitas vezes destruídos físico ou emocionalmente. Se isso está acontecendo com você, talvez um caminho seja, tudo bem, eu não vou fazer a meditação nem de 1, nem de 3, nem de 5, nem de 8, nem de 10 minutos, mas eu posso sentir o meu conforto de simplesmente estar podendo descansar naqueles instantes. Então, sentir o toque da minha pele na cama, no colchão, sentir o conforto do meu lençol nesse momento, e só isso, antes de dormir e ao acordar. Mas isso significa, não significa eu não vou pensar, não significa eu não vou sentir, não significa nada disso. Significa, olha, nesse momento, eu vou sentir o que eu estou sentindo. Só isso. Inclusive, como a gente começou, acolhendo algum sentimento ou acolhendo algum pensamento. E aí, já respondendo a pergunta da Luísa, né? Esse parar, que é também um fio condutor ao longo do em dia com a noite, né? Além de todas as meditações fundamentais que as pessoas, à medida que fazem as meditações mindfulness, Luiz, elas quebram muito um paradigma. Nossa, eu achei que isso não era para mim, eu achei que isso não seria possível, né? E fazer as meditações, às vezes, em 1 minuto, em 3 minutos, em 5 minutos, como você me ensinou um dia, em 2015, pode ser algo, nossa, uau, eu posso fazer nem 1 minuto, 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, isso é muito libertador. Mas eu lembro lá das suas palavras, e faço as suas palavras as minhas, né? Se você não está podendo fazer algo grande nesse momento, faça algo pequeno. Tipo, 1 minuto você tem nos seus 1440 minutos do dia. Então, esse 1 minuto é seu.
e antes de dormir faz a sua prática, e ao acordar também, e talvez como o Luiz um dia me motivou lá atrás, esse momento vire 10 momentos por dia, já são 10 minutos, né? Legal, obrigado, Letícia. Obrigada. 2015 participou de um curso de 8 semanas que eu dei, né, Letícia? Olha onde, nesse trabalho lindo que foi dar, né, todo o seu desenvolvimento depois, tudo. A gente faz, a gente oferece, né, Letícia, e frutifica, né, vai. E agora o seu frutificando também já faz alguns anos e muito bonito. Ah, Luiz, e agora você me trouxe uma lembrança muito linda, eu vou falar em 1 minuto, porque eu sei que nosso tempo está se esgotando, que para que a gente tenha um sono, e a gente até tinha comentado isso, mindfulness é super importante porque ele nos traz esse foco, essa possibilidade de sentir o que está sentindo, mas nos traz também a humanidade compartilhada, não é? E aí, para que vocês tenham um sono mais gostoso, uma analogia bem interessante é, olha, nós todos somos galhos de uma grande árvore e temos uma seiva que nos nutre, né? No nosso caso, a nossa tradição, essa seiva infinita que nos nutre. Se nós tivermos noção que somos os galhos, né? E que às vezes o vento vai dar, um galinho sopra com o outro, que bom, muita gratidão sempre, Luiz, pelo aprendizado que eu tive com você e tenho a cada dia e tô tendo aqui, né? Se a gente tiver essa noção que somos galhos, a gente pode descansar, porque a seiva, ela vai estar sempre nutrindo a gente. Agora, se o galinho resolver que ele é árvore e quer resolver todos os problemas daquele momento, talvez ele vai se sentir muito massacrado. É só um galho, não é? Mas sabendo que a gente é parte, e sim, a gente vai curtindo essa árvore com todos os frutos, com todas as nossas vulnerabilidades e com todas as nossas potencialidades, né? Faz sentido aí para você? Total. Conexão. Alimentar as conexões com todas as fontes. Letícia, muitíssimo obrigado. Pessoal, ó, tem muita gente falando aqui. Érica Coimbra falando, já participei do Em Dia com a Noite e recomendo fortemente. Que delícia a presença da Érica, muito obrigada. A Adriane, Ceará com vocês, gratidão. Oh, que delícia, Adriane, muito obrigada pela sua presença, minha conterrânea cearense. Margarete agradecendo, a Daiane dizendo que adorou a prática, a Claudiane agradecendo, a Rita, Renata, a Fátima. Obrigada a todos. Está feliz com essas orientações. Obrigada, Norberta, que riqueza, que honra, cada um de vocês. Gratidão, como estão me ajudando com minha ansiedade e depressão, sou infinitamente grata. E a Adriane também, todo mundo aqui agradecendo muito. Cristal, desapego, humildade, não querer controlar é libertador. Pessoal, se vocês quiserem mais informações, quiserem saber mais sobre isso, perguntar, contatar a Letícia, ó, no blog Meditasono, é só vocês entrarem lá no blog Meditasono dela, vocês encontram todos os contatos, encontram todas as informações, tá aí, ó, tá digitado aí para vocês. O Fábio será uma alegria. Nos ajuda com isso, ele colocou aí pra gente, tá? Obrigada, Fábio, Luiz, gratidão imensa. Aqui. Conceição, chamei meu marido para ouvir que tem sérios problemas com sono. E pessoal, também se vocês quiserem rever, né, esse isso é legal, e-mail, ou quiserem encaminhar para alguém, ou quiserem, olha, todos os vídeos que a gente faz, todas as aulas desde dezembro, todas elas estão numa área de assinantes. Pessoal, custa R$6 por mês. É uma coisa, um preço muitíssimo colaborativo. Super barato. Aí ficam todas lá. Dá para assistir toda a série de ensinamentos que a gente tem dado, essas entrevistas, essa com a Letícia também. Se vocês quiserem entrar lá, dar uma olhada agora, ver se quer. Dá para navegar 7 dias sem custo. E depois, se quiser, né, continuar, ajuda também a gente a conseguir ter estrutura para continuar mantendo isso aqui. E agradeço muito, viu, Letícia? Agradeço demais pela sua participação. Agradeço a todo mundo que esteve aqui também, compartilhando com a gente. E já passou um minutinho, não vou segurar o pessoal, que é meio da tarde, eu sei como é que é, né?
Muito, muito obrigado, Letícia. Obrigada a todos, muito obrigada em especial a você e toda a equipe que nos proporcionou estar aqui, Luiz. Até uma próxima. Até, obrigado, pessoal. Obrigada. Excelente semana para todo mundo, para você, Letícia. Um abraço. Obrigada, gratidão, até breve, um abraço. Tchau, pessoal. Tchau, gente.